Aleluia. Toda amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, né? Apesar da chuva, está todo mundo aqui, amém? Olhe para o irmão que está à sua direita, à sua esquerda, cumprimente seu irmão, diga, meu irmão, seja bem-vindo, em nome de Jesus, Jesus te ama, e eu também. Aleluia. Queridos, nós temos trazido uma palavra de fé, realmente de mudança de vida. E como a gente tem repetido todo o tempo, para você mudar de vida, você tem que mudar o seu paradigma, a sua forma de ver as coisas, a forma que muitas vezes você foi criado desde pequeno. Isso é difícil. E para que você consiga isso, você tem que exercitar um novo pensamento. Hoje eu entendo porque a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela renovação da nossa mente. E só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus com essa renovação. Todo o poder e autoridade já foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. O melhor dessa terra já foi conquistado por Jesus para os seus filhos. E por que muitas vezes isso não tem se manifestado na nossa vida? Porque simplesmente há coisas, paradigmas que foram passados dos nossos pais, que para eles aquilo era certo, mas que nos bloquearam de certa forma. Isso nos bloqueou. E hoje muita gente não consegue justamente tomar posse das coisas que tem direito por causa desses paradigmas. Eu queria abrir esta palavra de hoje à noite aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Isso é uma lei espiritual. Andamos por fé e não pelo que vemos. É um versículo tão simples, poucas palavras, mas é tão difícil de crer nisso. A maioria de nós estamos focados nas coisas terrenas, nos sentimentos. Sabe o que é, pastor? Eu não senti vontade de orar ainda. Eu não senti vontade de pedir perdão. Eu não senti vontade ainda de declarar isso. A maioria das pessoas, mesmo que estão na igreja, elas não estão vivendo pela fé. Elas estão vivendo pelo que vê, pela vista. E é isso que tem nos feito, muitas vezes, viver uma vida derrotada. Mesmo estando quase todo dia na igreja, do lado de pessoas de Deus, pessoas de fé, e mesmo assim vivemos uma vida derrotada, Ouvimos toda semana falar de restauração familiar, e muitas vezes toda semana temos briga no nosso lar. Vivemos brigando, vivemos duvidando, vivemos podando muitas vezes o sonho dos nossos filhos. E levamos as nossas crenças erradas para eles. E muitas vezes, no momento que teríamos que incentivá-los a voar, a ser pessoas bem-sucedidas, às vezes com uma atitude, nós neutralizamos isso. Nós impedimos isso. E dizemos assim, não, está bom onde você está. Já está muito bom.
eu queria voltar agora ao versículo 1. Eu li de propósito 7, mas eu quero ler os 3 primeiros versículos desse trecho. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, aqui está falando o quê? Sabemos que um dia esse corpo vai morrer. A nossa casa terrestre é o nosso corpo físico. Essa é a nossa casa terrestre. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, né? Mas eterna nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se é que estamos vestidos, não formos achados nus, né? E aqui no versículo 7 diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Queridos, o que Deus está falando aqui em outras palavras? Que eu e você que já tomou uma decisão com Jesus, não tem mais nada a perder. Não tem mais nada. O que as pessoas dizem aí no mundo? Né? Eu já ouvi isso muitas vezes. Quando alguém está se queixando e dizendo que está com medo, alguém bate no ombro da pessoa e diz: rapaz, você está preocupado? A única certeza que a gente tem nesse mundo é que vai morrer. Quantos já ouviram isso aí? Levante sua mão aí. Você já ouviu? Muitos já ouviram. Que a única certeza que tem nesse mundo é a morte. Mas Deus está falando o contrário. Deus está falando que para aqueles que são seus filhos, ele não tem que se preocupar com a morte, porque ele já tem uma outra vida lá sendo preparado para eles. Uma vida verdadeira, vida eterna. E que nós, como servos de Deus, não devemos estar preocupados com a dificuldade que passamos no mundo físico, com as coisas que iludem a nossa mente. E é isso que eu quero falar em rápidas palavras essa noite. Isso tem acabado com a prosperidade, com a paz, com a alegria, com a saúde, porque a maior parte das enfermidades, como câncer, né, que é uma doença como síndrome do pânico, do medo, como doenças psicossomáticas e nervosas, são por causa do nosso estado mental. Isso fala da neurociência. Somos nós mesmos que produzimos isso com os nossos pensamentos errados. Então, a maioria da desgraça que vem sobre nós mesmos é que plantamos ela. Implantamos pensando essas desgraças sobre nós, temendo. O medo produz tormenta, é isso que Deus está falando aqui. Olha, tu não tem que ter medo de nada. Tu és eterno. Eu já paguei um preço pela tua vida. Tu não tem que estar focalizado nesse mundo. Tu já é cidadão do céu. Queridos, eu quero mostrar isso aqui na prática. Como acontece. 2 Reis, capítulo 6. Versículo 8. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento.
E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar. Não passa por tal lugar, né? Porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, e de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, assim se salvou. Isso aconteceu não uma nem duas vezes, mas várias vezes, né? Dele ter esse livramento por causa do profeta. Turbou-se por causa disto o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos e lhe disse: não me farás saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: não é assim, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que viu um exército, tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Entrou em desespero, entrou dentro do caos. Respondeu-lhe ele: não temas, não entra no caos, porque os que estão conosco são maior do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço que abras os olhos. Na verdade, que ele estava dizendo: abre a mente desse menino. Né? Os olhos são as janelas da alma. Então, Eliseu orou: peço que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere de cegueira esta gente, peço-te. Ou seja, ele mandou que a cegueira do menino passasse para o exército inimigo. A cegueira espiritual, ele disse: tira a cegueira desse menino aqui que anda do meu lado todo dia e não consegue crer, e passa para eles essa cegueira. Eliseu orou e disse: peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, ele viu, e eis que o monte estava cheio. Versículo 18, quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-eis aos homens que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos, para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu-lhe ele: não ferirás. Ferirás tu que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Preparou-lhes, pois, um grande banquete, e eles comeram e beberam,
Então ele os despediu e foram para o seu senhor, e as tropas dos sírios desistiram de invadir Israel. Queridos, o que é isso aqui? Isso aqui é o poder da visualização. Você só acessa o mundo espiritual quando você para de ver só com os olhos carnais. Porque a maioria dos crentes estão desesperados, estando dentro da igreja, do lado dos pastores, do lado de pessoas de Deus, e continuam desesperados, continuam com medo de perder seu lar, continuam achando que não são capazes, achando que não podem vencer. Por quê? São pessoas que só enxergam com os olhos carnais. Não tem visão de Deus, não tem visão de águia. São cegos. Esse menino andava com um dos maiores homens que viveu sobre a terra. Um dos homens que a Bíblia diz que a terra não era digna dele. Um homem que ressuscitou mortos sem o Espírito Santo ter descido. Um homem que multiplicava e fazia secar ou dar água no local a hora que ele queria. Homem que era sustentado por corvos e vivia uma vida sobrenatural. O que é que Eliseu tinha, que a maioria dos crentes não tem? Ele não andava pela vista, ele andava pela fé. Ele não queria saber o que as pessoas da terra diziam, ele queria saber o que Deus dizia. Ele não olhava a força do homem, a força dos reis, a força da inflação, a força da corrupção. Ele olhava a força do seu Deus. Ele não olhava o poder das pessoas que queriam destruí-lo. Ele olhava o poder do seu Deus. Essa é a diferença. Queridos, muitas vezes nós não faltamos culto, nós até temos a fé de dizimar e ofertar, mas nós estamos com visão de Ló, nós estamos cegos espiritualmente. A visão de Abraão parece a visão errada, a visão de um lugar que não tem nada, ferrado, sem água, seco. A visão de Ló era uma terra boa. Isso que eu estou falando está aqui em Gênesis 13. Você pode conferir. E o que acontece? Ló andava por vista, Abraão andava por fé. Ló era aquele garoto, representa a maior parte dos crentes que estão na igreja hoje. Conhecem a palavra, conhecem o poder de Deus, já viram muitos milagres, mas continuam dentro do caos, continuam atemorizados com as forças do mundo, com os diagnósticos do mundo, com a falta de dinheiro que o mundo diz que tem. Pessoas atemorizadas, dentro do caos, apavoradas. Está com Deus dentro do seu coração. Jesus mora nele, o Espírito Santo, mas vive apavorado. Vive com medo de ser traída. Vive com medo de não ter condições de sustentar sua família. Vive com medo dos seus filhos se perderem sem Deus e tem a promessa que eles e sua casa servirão ao Senhor. E por causa disso, essas promessas não estão se manifestando. Há muitos filhos perdidos.
Ontem, estava até tarde, até conversando com um pastor da Alieb, mostrando para ele um projeto que eu quero implantar ali para pastores, justamente para resgatar os seus filhos. Resgatar. A maioria dos pastores tem seus filhos desviados, fora da igreja. Porque aquilo que você teme, você dá poder. Porque muitos pais entram no caos e não se apegam com a promessa de Deus, não creem na promessa. Né? Um abençoado, não vou falar, estava me contando a situação da mãe dele, que viajou, foi para longe, foi atrás de, aqui tem muito emprego, é uma terra próspera, ganhou uma casa lá onde ela estava, só que é um lugar de morro, controlado por facções. E aconteceram alguns problemas e a facção tinha dado até domingo para ela sair, senão eles iam acabar com ela. Ela teve que sair, se virar para um lugar. Disse, pastor, por que isso? Você não está orando para sua mãe ser salva? Qual é mais importante? Você acha que se ela crescer lá onde ela está, ela vai se lembrar de Deus? É isso que as pessoas não entendem. Começa a orar pela salvação do marido, a orar pela salvação do filho. Irmão, quando é que uma pessoa busca Deus? Quando ela está sem dinheiro, sem saúde, sem paz, sem família. Quando está tudo bem, ninguém busca Deus. Então, se você está orando por alguém, se prepara, vai ficar ou desempregado, ou doente, ou em depressão. Aí, nesse momento, todo mundo não se vira e arruma coisa, e a pessoa nunca aceita Jesus. E o que acontece, o que diz na Bíblia, que adianta o homem ganhar o mundo todo, e que a maioria das pessoas que às vezes a gente pergunta, e aí, irmão, como é que está seu filho? Ah, pastor, só não está vindo para a igreja. Ah, mas está trabalhando, ganha bem. Isso não é estar bem, irmãos. Bem é estar salvo. Enquanto melhor de situação financeira, ou familiar, ou pessoal, uma pessoa está sem Deus, menos ela vai querer encontrar com Deus. Então, Deus pegou aquilo ali e jogou e fez com que Ló pensasse assim, essa terra não vai aguentar nós dois. Apertou a situação financeira. Olha, multimilionários, tinham muita ovelha, muito servo, muito camelo, muito animal, mas não tinha pasto para tudo aquilo. Deus viu que Abraão ia acabar tomando a decisão errada, ia acabar indo para Zoar. Então Deus disse, não, eu vou colocar algo e vou botar Abraão nos eixos. E o Ló reclamando, o pastor brigando com outro, os pastores brigando. Esse pasto é meu, esse pasto é teu. Né? E aí o que acontece? Tudo olhando, andando por vista. Tudo andando por vista. Né? Aí Abraão se tocou, olhou o que Eliseu olhou. Né? Chegou com Ló e disse, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa.
escolhe o que tu queres. Se tu fores para o norte, eu vou para o sul. Se tu fores para o leste, eu vou para o oeste. Escolhe. E a Bíblia diz que Ló olhou para o oeste, viu as campinas verdejante do Jordão, na beira do Jordão, e foi para Zoar. Olha o nome, Zoar. Foi Zoar. E a Bíblia diz que ele começou a fazer tenda até as portas de Sodoma e Gomorra, até as portas do pecado. E Abraão foi para o outro lado. Subiu as montanhas, terra seca, não tinha água, terra improdutiva. Para ele ter água, ele tinha que orar para Deus, e Deus disse, cava aqui. Aí vinham os invejosos dos vizinhos e entupiam o poço. Deus diz, aí Abraão pagava outro holocausto, orava a Deus, e Deus dizia, cava aqui. E assim Abraão começou a prosperar, começou a irrigar a terra, começou a cultivar. Deus começou a abençoar Abraão, porque ele olhou, ele andou pela fé. E Ló, todo mundo sabe o final dessa história. Ló perdeu toda a sua herança, saiu com uma mão na frente e outra atrás. Perdeu a mulher que olhou para trás, porque ele andava por vista, quanto mais a mulher dele. Se o sacerdote está cego, imagine a mulher do sacerdote. Virou para trás e virou estátua de sal. As filhas arquitetaram um plano, porque aprenderam isso em Sodoma. O Ló devia estar baqueado, fraco. Elas encheram o Ló de cachaça, manguaça, e se deitaram com o próprio pai embriagado. Veio nascer Amon e Moabe, as duas nações mais imorais que existiram na terra, que Deus teve que dizimar. Ou seja, a descendência de Ló foi dizimada. Não existe mais. Por quê? Ele andou por vista. E nós, que somos da fé, também somos filhos de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Hoje, as descendências que há no Oriente, até os inimigos de Israel, são descendência de Abraão. Por quê? Porque Abraão decidiu olhar para Deus, andar por fé. E Abraão, quando você decide andar por fé, pode ter um deserto na sua frente, sem água, sem nada, seco. Deus vai te prosperar em qualquer lugar, porque você decidiu andar pela fé. Você decidiu olhar diferente, você decidiu olhar teu marido diferente, tua esposa diferente, teus filhos diferente, tua casa diferente. Você decidiu olhar a obra de Deus diferente. E isso vai transformar, como a Bíblia diz, a terra seca num manancial de águas vivas. Abraão transformou a terra seca num manancial de águas vivas. Todo mundo que vai a Israel fica impactado, porque é simplesmente uma cidade, um país suntuoso, belíssimo, riquíssimo, no meio do nada, de um deserto sem nada, porque um homem decidiu ver o que ninguém
quis ver andar pela fé. Eliseu disse: eu vou ensinar esse menino. Eu espero que o Espírito Santo te ensine hoje. Saia do caos. Oh, meu querido, não temas. Olhe para 3 pessoas e diga assim: não temas. Ah, pastor, mas não temas. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu te garanto, não tem um exército cercando a tua casa. A sua situação é muito melhor do que a do profeta. O profeta tira a grana? Também não. Era um homem simples, mas ele sabia quem ele era e o poder que ele tinha. Enquanto o menino estava vendo, imaginando ele sendo detonado, o profeta estava olhando as carruagens de fogo. O que você está olhando hoje? Você tem Deus, você está olhando o fim do teu casamento? Então tem alguma coisa errada. Não bate o teu pensamento com a palavra. Você tem Deus, você está temendo não ter condições de sustentar a tua família? Davi disse: eu fui moço e agora sou velho, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não tem. É isso que você tem que confiar. De verdade. Crer. Então a primeira palavra de Deus para aquele menino, para esta igreja, para você que está nos acompanhando pelo MINAC oficial é: não temas. Não temas. Eu não sei qual é o problema financeiro que você está enfrentando, problema de saúde, problema pessoal, problema o que quer que seja. A palavra de Deus para você é: não temas. Saia do caos. Oh, bobinho. Oh, não temas. Não temas. Segunda coisa, pare de estar murmurando e comece a orar o que você quer. Abraão não disse: oh Senhor Deus, me livra desse exército, olha, eu sou uma minhoquinha, olha que grande esse exército, olha que tão grande, que nada disso. Oh, olha, esse problema que eu estou enfrentando é tão grande, oh, eu estou com atestado de desenganado na minha mão, você vai morrer. Não é assim. Não é assim. É como o profeta ensinou o menino. Senhor, abre os olhos desse menino. Abre a mente dessa igreja. Abre a mente dessa esposa desesperada. Abre a mente dessa pessoa que está tendo medo da doença que já foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. Abre a mente desse crente que está com medo de passar fome e Jesus já se fez pobre para você ser rico e comer o melhor dessa terra. Abre a mente. Hoje eu estou arrepiado até agora, porque eu acabei de preparar essa mensagem. Deus me incomodou para sair do quarto. Eu fui até lá fora, e os cachorrinhos latindo para o lado da piscina. E quando eu olhei, eu vi a água se mexendo. A água se mexendo, eu não via ninguém. Eu disse: era porque essa água está se mexendo. E fui lá. Quando vi, já vi uma cachorrinha morta dos filhotinhos, a outra nas últimas. Morta, literalmente. Com a cabeça afundada na água, já o coração parado, e a outra só com a cabecinha nas últimas. Pulei na piscina, levantei, a outra, minha filha Lívia, veio. Eu disse: Lívia, cuida aqui, que essa outra já morreu.
E botei ela morta. Peguei ela, vi o coração não estava batendo, sem respirar. Aí quando eu já ia deixar ela lá na mesa para pegar alguma coisa, eu disse, não, eu vou pôr em prática o que eu estou aprendendo. Eu comecei a visualizar a cachorra viva. Eu vou bater nessa cachorra, eu vou fazer a massagem, ela vai respirar, ela vai cuspir para fora, ela vai, e não deu outra. Eu bati, disse, em nome de Jesus, a cachorrinha fez assim. Mas ela não começou a respirar logo, mas eu comecei a fazer a massagem, dei um boca a boca na cachorra. Aí a Samira veio, minha cachorra, vai para lá. Fiz igual Jesus, tu não está crendo, vai secar outra. Foi literalmente. Eu não quero ninguém aqui que não creia. A Lívia ficou, acho que ela estava crendo. Aí a Samira foi para lá, começava a secar e olhava e queria, não chora. Eu comecei a soprar, estou soprando fôlego de vida. Soprava quando ela começou. Tá lá, a gente veio para cá, a cachorrinha está viva lá. Entendeu, irmão? Então, a gente é testado naquilo que a gente diz que crê. O que somos nós? A Bíblia nos chama de obreiro aprovado. Quem é um obreiro aprovado? É quem passou numa prova. Quem venceu uma prova. Quando é que você... Olha, fulano foi aprovado no vestibular. Por quê? Ele foi aprovado numa prova. Não existe obreiro aprovado se ele não venceu nenhuma prova. Então você só é um vencedor no reino de Deus se você venceu uma prova. A prova estava ali. O menino desesperado, primeira palavra, te acalma, não tenha medo, porque o medo produz fracasso, o medo produz tormenta. Quando você teme, você atrai as coisas para você. Já dizia Jó, tudo que eu temo me sobreveio. Então, não tema. Fale de novo para dentro de você mesmo, não tema. Fale para você, chame o seu nome, diga assim, Davi, não tema. Elde, não tema. Fale o seu nome, diga, não tema. Fale para você, não tema. Segunda coisa, ore, chegue perto do Pai e peça visão. O que foi que o profeta fez? Senhor, que esse menino veja quem é que está com a vantagem. Que esse menino pare de ver só as coisas da terra, só da maneira carnal, e comece a ver as coisas espirituais. Abre a visão espiritual. É isso que você tem que pedir. Senhor, abre a minha visão espiritual. Senhor, eu não quero mais ser carnal. Eu não quero só ver as coisas da terra, eu não quero ser um crente ló, que vai para zoar e ganha uma coisinha e parece que está abençoado, mas logo depois vai perder tudo. Não! Pai, eu quero tomar posse do que o Senhor conquistou na cruz para mim. A saúde que o Senhor conquistou, a família abençoada, a vida de paz, de alegria. E você toma posse quando você começa a olhar com os olhos espirituais. Terceira coisa. Os homens vieram contra o profeta? Vieram, vai ter problema. O problema vai vir contra você.
A cachorrinha vai se afogar na piscina. A dificuldade financeira vai vir, de saúde vai vir, familiar vai vir. Mas se você está vendo, você não vai entrar dentro do problema, você vai estar sobre as águas. Sobre as águas. Sobre as águas. O que acontece? Os homens vieram. E o profeta olhou para o céu. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do... Onde é que está a tua confiança? Ah, o meu marido está assim, eu acho que eu estou gordinho, eu vou fazer academia. Quanto mais você malha, mais o teu marido te mete chifre. Porque não é isso que segura ninguém. É Deus. É Deus que segura. Se Deus, a palavra diz, se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil vos será acordar de madrugada e repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeados seus amados ele dá enquanto dorme. Dormir não é viver preguiçosamente, não é não trabalhar, é descansar em Deus. Vem os problemas, mas você está descansando, porque você não está olhando com os olhos da carne, você está olhando com os olhos espirituais. Posso ouvir um glória a Deus? Aí o Eliseu disse assim: pai, pega a cegueira do moleque e bota neles. Bota neles. Pega a cegueira e bota neles. Irmão, quem tem que estar cego não é o povo de Deus, é o povo das trevas. Mas hoje não é isso que está acontecendo. Tem muita gente que está dentro da igreja, vive nervosa, vive preocupada, vive desesperada, vive achando que é incapaz, que não vai conseguir, vive se achando ameaçado, querendo competir. Isso não existe. Isso não existe. Quem tem que estar com a cegueira espiritual é quem não tem Deus, não é quem diz que tem Deus. E aqueles homens ficaram cegos. Quando você começa a enxergar, pensar como Deus quer que você pense, como Deus quer que você haja, então a cegueira vai passar para os teus inimigos, para os teus adversários. Enquanto mais eles tentam contra ti, mais a situação deles piora. E quando vê, eles vão depender de você para guiar eles. Você, para guiar eles. O que o profeta falou? Ei, vocês estão no caminho errado, a cidade não é essa. Não é essa. E aí eu quero dizer uma coisa. Se você for olhar no pé da letra, o que o profeta fez? Hein? Mentiu. Mentiu ou não? Mentiu. A cidade não é essa, a pessoa que você... Era ele que eles procuraram. A cidade estava certa. Parecia que ele mentiu. É ou não? Não. Sabe por quê? A realidade não é o que as pessoas do mundo querem. A realidade é o que você quer. Você, aquilo que você quer, aquilo que você vê, é a verdade. Você é imagem e semelhança de Deus. O que era verdade na terra? A verdade física da terra é que a terra estava sem forma, vazia e havia trevas. Essa é a verdade da terra e é isso que muito crente não entende. O que é verdade hoje para muitos aqui?
Ah, eu estou com uma doença. É a verdade da terra. Ah, eu estou desempregado. É a verdade da terra. Ah, o meu casamento não tem mais jeito. É a verdade da terra. Mas não é a verdade de Deus. A verdade de Deus é que Ele já morreu na cruz para a gente ter saúde, para a gente ser próspero, para o nosso lar ser um lar que vai durar até que a morte separe. O profeta repetiu a verdade de Deus. O lugar de vocês não é aqui. Não é vocês que têm que dominar sobre mim. Não é vocês que são poderosos. Quando você vê como Deus quer que você veja, você começa a ver a verdade de Deus. Não a sua verdade, a verdade de Deus. E o que o profeta fez? Conduziu eles para onde ele visualizou. Para o centro de Samaria, onde estava todo o exército de Israel reunido. O profeta levou o inimigo para a verdade dele. Porque ele vê que acontece, porque ele estava enxergando. E quando ele levou para o meio do exército de Israel, que o rei de Israel ficou espantado, e todo o exército de Israel envolveu o exército, pronto. Agora vamos voltar para a parada da terra. Abre os olhos. Quando abriram, meu Deus, estavam rendidos. Estavam rendidos. Entendeu? O rei disse assim, porque Deus revelava para o rei o que estava no quarto de dormir do rei da Síria, pelo respeito que ele tinha pelo profeta. Meu pai. Ele não pegou a espada como Saul faria e saiu detonando. Ele tirou a sua espada, foi para o homem de Deus e disse, feri-los-ei, meu pai. O que é que eu faço? Eu mato eles, meu pai? Não. E o profeta fala uma coisa absurda para um rei fazer para o exército inimigo. Ele diz, não, tu vai ferir quem tu vencer com a tua espada, com o teu arco. Esses homens aqui já estão indefesos, eles já estão rendidos. Eles estão aqui para te trazer paz. O que o profeta estava vendo? O que ia acontecer se o rei de Israel tivesse matado aqueles homens? Mais guerra. Mais guerra. Ou seja, é isso que está acontecendo na vida de muito crente. Por que você está vivendo em guerra? Vive brigando com o teu marido, com a tua mulher. Os teus filhos não querem seguir teu Deus. As coisas estão difíceis. Por quê? Você está querendo resolver do teu jeito. E você só está criando mais guerra. Mais briga. O teu filho está mais revoltado. Você não para em trabalho nenhum que você discute com o teu patrão. Você não segura as almas, porque você não tem paciência de consolar as almas, de consolidar as almas, de estar lá junto delas, de ter amor. Você está agindo da maneira carnal. Você está ferindo o que não é para você ferir. Você está querendo arrancar o joio e você vai tirar o trigo junto. O que o profeta disse? Ei, o que tu prefere?
ser um Ló, ter um momento de glória, e tu vai passar uns meses dizendo que tu venceu o rei da Síria numa batalha, e amanhã, daqui a uns 2 meses, ele vai voltar com um grande exército e travar uma grande guerra contra ti. Ou tu queres viver em paz? Tu queres que eu transforme teu marido, tua mulher, teus filhos, tua situação financeira, de saúde? O que tu queres? Então pensa como eu penso. O que o profeta fez? O que Jesus ensinou para os seus discípulos. Se te levarem a túnica, a capa, deixa de levar a túnica. Se te fizer andar 1 milha, anda 2. O que o profeta disse para o rei? Tu não vai tocar num fio de cabelo dele. Tu vai dar pão e água. Olha a situação. O que o profeta pediu para o rei? Dá um pedaço de pão e um pouco de água para ele, que é deserto, para eles matarem a sede e voltarem para o seu rei. Mas o rei não fez só isso. A Bíblia diz que o rei fez um banquete. Mandou fazer churrasco. Mandou fazer comida. Fez um banquete. Um banquete. Bebidas. E deu para eles. Eu fico arrepiado com essas coisas. E Deus fica me mostrando. Queridos, o que a palavra de Deus diz? Se você for numa casa e der a paz do Senhor, uma pessoa receber a tua saudação, fica lá. Não interessa o erro da pessoa, mas esse é muito teimoso, não quer fazer a vontade de Deus, não quer. Não é isso que Deus falou. Deus disse, ele aceitou a tua saudação, aceita ele, cuida dele, porque ele aceitou. Agora, se ele não aceitar, falar mal do teu Deus e te expulsar, limpa até o pó da sandália. Tu não tens compromisso. Mas ele aceitou, não desiste. Não desiste dessa alma. Foi a prática do sacerdote. Ele disse assim, dá pão e água e deixa eles irem para o Senhor deles. O rei fez melhor, fez um banquete. Eles comeram, beberam, se fartaram. E o que acontece? Versículo 23. Preparou-lhe, pois, um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então o rei, os despediu. O próprio rei os despediu. Diplomacia. Para não dizerem, olha esses crentes aí, dizem que são crentes nos tratando mal, dizem que são crentes desse jeito. O próprio rei os recebeu, os despediu, os tratou bem, porque ele obedeceu a palavra do profeta, do pai dele, do pai espiritual dele. Ele fez o seguinte, e foram para o seu senhor, e as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel, ou seja, houve paz. Agora eu pergunto para a maioria, você que está há anos tentando resolver um problema familiar do seu jeito, conjugal do seu jeito, pessoal do seu jeito, um problema de trabalho do seu jeito, está dando certo? Solucionou do teu jeito?
Solucionou, amém. Continue assim. Time que está vencendo não se mexe. Agora, não está funcionando? As brigas continuam? As falhas de caráter continuam? O problema continua? Quantos anos? Está na hora de você largar o olho da terra e agir com a visão do céu. Começar a ouvir o que o Senhor está mandando você fazer e dizer: é isso que eu vou fazer, meu Pai. O Senhor me mandou dar água e pão, pois eu vou dar um banquete para eles. Eu vou dar o melhor que tem aqui para eles. Eu vou lhe obedecer. Eu vou ver como o Senhor vê. E nesse momento vai ter paz na tua vida. O teu lar vai se consertar. Teus filhos vão seguir o teu Deus. Porque você não está andando pela vista, você está andando pela fé. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Eu quero finalizar. Pode crer. Mateus 6, 19. Olha o que diz aqui. Desculpa, versículo 22. A luz do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, qual grandes trevas serão? Que grandes trevas serão? O que algumas linguagens? O olho é o espelho da alma. Os olhos é o espelho da alma. Se os teus olhos forem bons, ou seja, se você estiver enxergando como Deus quer que você veja, da maneira de Deus, todo o teu corpo será iluminado, tudo em volta de ti será luz. Teu lar vai ser luz, teus filhos vão ser luz, teu trabalho vai ser luz. Tudo vai ser luz. Mas se você está olhando para as trevas, para a escuridão, para o problema, para a vingança, para o ressentimento, para a mágoa, todo o teu corpo será trevas. Tudo em volta de ti será trevas. Tua mulher nunca vai te ouvir. Teu marido nunca vai mudar. Porque você está trazendo trevas com a visão errada. Quem está me entendendo, diz amém. Está escrito na Bíblia, sim ou não? A questão é, você é Eliseu ou menino? Você é Ló ou Abraão? Teus olhos estão na luz ou nas trevas? Eu estou aprendendo a andar pela fé. E muitas vezes, quando você quer andar pela fé, tem gente que vai achar você uma pessoa idiota. Besta. Sangue de barata.
Você vai ter que decidir. Você vai preferir ter a visão do mundo ou a visão de Deus? Hoje eu entendo. O Deus que está em mim, o Deus que está em você, até você que está me assistindo, que talvez esteja até pensando besteira, eu vou me matar, para mim não tem mais jeito. Quero te dizer uma coisa. Deus colocou a eternidade no seu coração, nos nossos corações. E quando nós aceitamos o Senhor, Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos dá direito de ter tudo aquilo que Ele já conquistou na cruz do Calvário. Ou seja, saúde, prosperidade, paz, alegria, um lar feliz. Os teus filhos, olha o que a Bíblia diz, os teus filhos serão reparadores de vereda. A decisão é sua, é minha. O profeta não disse, ó menino burro, tu tem que ver assim. Não. Ele sacudiu e disse, ô meu filho, não temas. Confia em mim. Sabe, irmão, às vezes você confia na vizinha, você confia em político, você confia em tanta coisa e não confia no profeta de Deus na tua vida. Não confia no homem, na mulher de Deus que Deus levantou. Confie. Ele tem a visão certa para você. Ele está vendo algo que você não vê. Obedeça. O que o rei queria fazer? Qual era a vontade do rei? Levantar a espada dele, mandar o exército detonar aqueles homens, matar todos aqueles homens. Essa era a vontade do rei. Mas ele foi um rei sábio. Ele não executou a vontade dele. Ele disse, feri-lo-eis, meu pai. Já com a espada desembanhada, ele disse, não. Tu vai dar pão e água, para eles poderem ter força para chegar lá com o Senhor deles. E o rei fez um banquete. E por isso Israel ficou em paz. Sem guerra dos sírios. Depois teve outras batalhas, se você for ler aqui. Mas enquanto aquele rei obedeceu e teve a visão do profeta, ele foi feliz, se deu bem. Queridos, pegue a visão de Deus. Como diz o Pablo Marçal, pegue esse código. Talvez você entrou aqui apavorado, triste, igual aquele menino, vendo todo mundo te cercar, vendo a coisa difícil e impossível. Como eu posso pagar minhas contas com dinheiro desse? Pare de estar, ouça nesse momento o Espírito Santo tocar em você e dizer, meu filho, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que começou uma boa obra na nossa vida, ele vai terminar. Amém? Aleluia. Quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Deus te abençoe. Amém. Pode aplaudir o Senhor. É simples. Hoje, o que Deus diz na sua palavra? Que aquele que é filho de Deus, ele ama a obra de Deus. Ele contribui, com certeza. Esse templo não está aberto à toa.
Ele não está aberto por causa do governo, ele não está aberto, não, ele está aberto porque tem pessoas fiéis que estão sustentando a igreja através dos seus dízimos e ofertas. E quem é que ganha com isso? É você que é fiel. Quem é escasso continua na sua escassez. Quem é próspero vai colher prosperidade para suas descendências futuras. Que você possa, você ouviu a palavra nesse momento, ser próspero com o Senhor e fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas. Enquanto nós vamos tirar nossos dízimos e ofertas, eu quero dar uma chance a você que está nos visitando. Você teve chuva, não sei se temos convidado hoje, mas se tivermos, quero dar uma chance a você. Um dia eu entrei numa igreja, o lado dos meus pais todo destruído. A gente morava numa casa boa, tudo que um adolescente podia querer. Mas o nosso lar era um inferno. Mas hoje, a gente tem Jesus. E hoje você está tendo a oportunidade, você ouviu uma palavra de fé, de sair daqui e dizer, eu quero estar com Jesus. Eu quero fazer parte da família de Deus. Eu quero andar pela fé. Estou cansado de andar pela que eu estou vendo. Já tentei tanta coisa. Hoje eu vou andar pela fé. Creia. Sacode aí quem está do teu lado e diz assim, meu querido, minha querida, tudo é possível que crê. Tudo é possível ao que crer. Amém? Senhor, abençoa cada um que está aqui, cada dizimista, ofertante da tua casa, cada um que está aí na internet, preocupado que não ia poder chegar aqui, estou em contato conosco, mas quer dar seu dízimo, sua oferta, que Deus possa abençoar você. A cada um que ouviu a tua palavra e esta noite estará fazendo uma decisão com o Senhor, voltando. Abençoa. A cada um que essa noite entrou aqui aflito, igual o moço do profeta, aflito, temeroso, está saindo daqui sobre o mar, andando sobre as águas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Enquanto a gente canta o hino, você que quer trazer seu dízimo, oferta, venha aqui à frente. Todos que estão aqui, você que quer fazer um compromisso com o Senhor, aceitar Ele, se reconciliar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você.